9 horas da manhã, a gente tivesse esse encontro juntos. É um dia mais despojado, que eu sento no chão, que a gente abre o coração para falar dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas vitórias. O divorciado ele tem um papel muito forte, onde cada dia é um dia de superação, para que a gente se fortaleça para recomeçar. E aí eu convido você para que todas as sextas a gente troque uma boa ideia. Vocês escrevam para a gente. E tem muitos divers que querem participar conosco aqui. E a gente vai abrir esse canal. Toda sexta pode ser uma novidade. Hoje a gente vai conversar com a Thaisa. A Thaisa, ela é psicopedagoga, mas eu vou deixar ela se apresentar. Ela tem um livro que fala sobre divórcio. A gente vai trocar uma boa ideia. Mas eu quero ouvir a história dela, de superação. Eu quero saber onde que ela encontrou forças para poder superar, o que ela fez, que isso sirva de exemplo para muitos divers. E eu acho que hoje é um momento incrível. Bora lá falar com ela? Bora? Eu acho que hoje vai ser daqueles dias porretas, assim. Cadê a Tá? Bora lá. Tá, seja bem-vinda. Será que foi? Oi, Aê! Camila. Bom dia! Bom dia. Deixa eu pôr um filtro aqui para o negócio ficar melhor. Ah, meu Deus, achei. O mais Tudo natural bem? possível, só que não, né? Exatamente. Não, não dá para ser natural o tempo todo, não. Seja bem-vinda, tá? Obrigada por ter aceitado o nosso Prazer. convite. É um prazer estar aqui. Eu tô te acompanhando já faz algumas semanas e assim, um prazer te conhecer pessoalmente aqui à distância, mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por esse espaço, por esse convite. E é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, viu? É a Assim, primeira vez? na frente do celular para todo mundo, é a primeira vez. Olha, eu vou dizer para você, para a gente poder contar a nossa história de divórcio é muito desafiador, porque envolve sempre outras pessoas, né? Mas eu acho que a Exato. gente pode contar isso de uma forma leve, quando a gente se sente preparada para esse momento. Porque a maioria dos divorciados que assim que se separam, não querem tocar muito no assunto não, porque dói, né? Não, é algo que a Mas gente realmente não quer falar, né? exatamente. Mas eu acho que quando a No gente já está começo. bem, a nossa história pode servir de exemplo para outras pessoas. O que que a gente fez para poder superar a nossa jornada e recomeçar? E eu queria que você se apresentasse, por favor, para a gente, contasse um pouquinho de Então, você. vamos lá. Meu nome é Thaisa Ramé, eu tenho 38 anos. Eu fui casada por 18 anos. Na verdade, 9 dias antes de eu fazer 18 anos, o meu marido foi embora de casa, meu ex-marido. Uma data bem legal. E eu sou pastora. Legal. Eu sou. É porque comemorou bem legal o aniversário, né? Eu sou Uhum. pastora. E agora, você falou que eu já tenho o livro, não. Eu estou escrevendo, ele está em processo de ser gerado, né? Já estou escrevendo ele já existe, mas ele ainda está aqui e no computador, né? Ainda Que não bom. lancei, pretendo lançar ainda no máximo, dezembro, janeiro, no máximo, acredito que já vai estar por aí. Que legal. E conta pra Então, eu gente estou. assim, imagina que você deve ter tido assim muitas questões. Quanto tempo faz que você se divorciou? Que eu me divorciei, a homologação mesmo do meu divórcio saiu no dia 1º de abril, o que também, as datas elas são as mais legais. Mas que você se separou de corpos, tal, quanto tempo? Foi no dia 31 de janeiro, então é muito recente, É né? recente. Tá fazendo, vai fazer 9 meses, não, 8 meses vai fazer. E assim, não foi a primeira vez que eu passei por isso, né? Já tinha passado por isso, não a questão do divórcio, mas a separação. Tinha passado por isso há 15 anos e agora de novo. E é que sim, a gente acaba criando uma casca, né? Então, posso te dizer que foi muito complicado, porque foi algo absolutamente inesperado. Eu sei que cada um tem uma experiência, né,
para compartilhar, mas no meu caso, o meu casamento ele não estava ruim. Pelo menos eu achava que não, e ninguém nunca tinha me dito que estava mal, então para mim estava ok. E de repente, do dia para noite, né? Olha, não quero mais. Ou como assim, né? Enfim. E a gente É, tem que entender, porque seguir. agora tudo bem. Sobrou eu, sobrou meu filho, o que que a gente vai fazer, né? E aí foi um dia de cada vez até que a gente chegou aonde a gente chegou, graças a Deus. E como é que foi a sua jornada de superação? Conta um pouquinho, assim, o que que você começou lá no comecinho, quando você começou a pensar, falando, meu, o que que por onde eu começo? O que que... Tá? Porque, como eu te disse, a gente realmente, foi uma surpresa para todo mundo, né? Nós liderávamos, inclusive, a igreja junto com aqui na nossa cidade. O meu, então, marido era cantor e, assim, testemunhava sobre família e tava tudo 20 dias antes a gente tinha ido para o Acre e no altar, né, numa igreja, e aí lá em cima ele, não, minha esposa linda, e aquelas coisas todas, e para mim tava assim super bacana. Quando então ele fala para mim, ele, na verdade, ele chegou falando que ele precisava de um tempo livre e Uhum. que ele precisava viver, se dedicar à vida dele e tudo mais. Ok, né? Aí, claro, né? Chorei, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para mudar? Me perdoa. Eu comecei a pedir perdão de coisas que eu nem sabia que eu estava pedindo perdão, né? Uhum. Ah, porque você não sei o que. Não, não tem problema, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí pedi perdão para ele. Aí os amigos vinham ajudar. Tentei, eu falava, não, eu sou má. Então, assim, eu entendi que eu era uma pessoa má. Eu entendi que eu era uma pessoa controladora, eu entendi que eu era uma pessoa que tirava a liberdade dele. Então, assim, eu fui entendendo coisas ao longo dos 18 anos que eu tomei para mim como uma verdade absoluta. Então, eu era ruim, eu não dava espaço, eu era uma pessoa castradora Sim. e assim, eu comecei a pedir perdão por tudo isso. Aí eu ouvi assim: olha, eu te perdoo, né? Porque eu já te perdoei, mas eu não suporto viver mais um dia aqui dentro dessa casa. Falei, Uau. tá bom, né? Enfim, e aí desse dia em diante, a minha jornada foi assim, de chorar o primeiro mês. Era chorar e dormir. Aí eu acordava sonhando que eu tava chorando e chorava de novo. Acho que, eu acho que muita gente passa A por gente isso. ri, mas é muito perturbador, né? É terrível. E assim, quando o seu casamento já vem numa crise, né? Eu acho que meio que a gente já espera. Mas como para mim foi repentino, né? Então, assim, meu Deus do céu. Mas ok. E assim, com o tempo, eu fui começando a entender que não, eu não era aquela pessoa horrível, né? Sim. Porque assim, agora que tava eu e meu filho, eu não ficava mais tão nervosa, eu não ficava mais tão ansiosa, eu não ficava com tantos medos. E aí eu comecei a perceber que eu continuava a mesma pessoa, que tinha saído um elemento de dentro da minha vida. E Uau. quando eu entendi que eu não era a pessoa que eu acreditei ser por tanto tempo, eu acho que as coisas começaram a melhorar para mim. Porque eu entrei numa Se vibe acalmar. assim, eu preciso saber quem eu sou, porque eu não Essa sei. jornada é sensacional. Essa jornada é muito. Olha, eu tô arrepiada. Eu sempre falo isso. Cara, essa jornada é muito fantástica. E assim, a hora que eu entendi, eu me apresentei para mim mesma, né? Uau. E foi, eu acho que de tudo, é algo que me emociona. Hoje, eu às vezes choro, Sim. mas eu É muito choro recente hoje. também, né, tá? É recente, Não, 9 meses é pouco tempo, né? sim, mas eu não choro de saudade. Eu não choro de pelas coisas que aconteceram. Eu choro
acho que a palavra é encantamento, por ter encontrado uma pessoa que vai estar sempre do meu lado, que sou eu. E eu não sabia quem eu era. Né? E isso para mim virou uma chave assim sensacional na minha vida. Sim. E foi nessa jornada, né, de se conhecer, de levantar, de passar por problemas, porque assim, a minha vida, eu não sei como que era a sua vida, eu não te conheci antes, mas a minha vida era uma vida pública, né? Então assim, além de lidar com essa dor toda, eu tinha que pensar, meu Deus, quando isso vier à tona, como vai ser? Né? Porque até aí eu pensava, eu tenho que proteger meu filho, eu tenho que proteger os meus pais, eu tenho que proteger minha família, porque a hora que vier vai vir pedrada e eu não sei como vai ser, nunca passei por isso. Então, assim, foram N fatores que agravaram. Porém, graças a Deus, eu creio que Deus fez com que tudo acontecesse no tempo certo, para que as coisas fossem, diante do caos, fosse a maneira mais leve possível, sabe? Tá, eu Então, posso abrir um parênteses dentro disso que você falou, que eu acho tão legal falar sobre isso, porque o divórcio na nossa vida é muito tabu. E as pessoas, exato. inclusive, elas têm medo de se separar ou de recomeçar, porque a gente tem duas pessoas na relação, né? Aquela que pede o divórcio e aquela que leva o divórcio. Então, Sim, aquela que pede tem muito medo, às vezes leva anos para tomar essa decisão e às vezes toma isso de uma forma muito abrupta, que foi o caso do seu ex-marido. E quem recebeu isso? Quem recebeu, às vezes está nos dois lados, tem muito medo das tal pedradas que a gente vai levar da isso. sociedade. Como assim? Vocês eram um casal perfeito, vocês têm que voltar. Vocês não brigavam, a gente tinha vocês como exemplo. Tem todas as questões das crenças também. Imagina, vocês pastores. Cara, isso tem toda uma. Vocês eram Sim. exemplo para as pessoas, né? Vocês têm, como você disse, é uma vida pública. Então, essas pedradas que a gente toma da sociedade, eu posso elencar várias aqui, tá? Talvez que você tenha até sentido isso. A gente tem que falar sobre cada vez mais sobre isso, porque as pessoas não podem julgar a vida dos outros. A gente tem Exato. que ensinar que divórcio não é fofoca. A gente não, a gente não liga para o outro para falar assim, oi, tá, tudo bem? Posso aí te dar uma força, cara? Eu sei que deve estar difícil. E a Olha, minoria das pessoas confesso, faz isso. eu confesso que, meu Deus, peraí. Jesus, Alguém te tá me ligou? ouvindo? Entrou uma Bem baixinho. ligação. Entrou uma Bem baixinho. ligação aqui. Deixa eu recusar ela. Ai, Senhor. Eu... Se cair, você volta. Ah, eu falei que ia cair. Acontece comigo direto. Ela já volta, gente. Mas olha, eu não sei vocês, Gívor, se passaram por essas pedradas desse julgamento das pessoas. As pessoas nem sabem o que está acontecendo na nossa vida e vão lá julgar, né? Vocês têm que voltar, imagina, vocês têm que voltar. Quem são as pessoas para dizer uma coisa dessa? Ou vocês têm que se separar. Quem sabe da vida de cada um somos nós mesmos. Ela já volta, gente. Eu chamo ela volta. Não sai daí não que ela vai voltar. Vou chamar ela de volta aqui, peraí. Aguenta aí, galera, que a Tatá já vai voltar. Tatá, já tô amiga da Tatá. A gente acaba virando uma comunidade, né, dos divorciados, que a gente tem as mesmas dores. Por isso que eu queria as cestas superadas. Pra gente trocar uma ideia, a gente aqui, ó, é importante. A gente falar, pô, eu também sinto isso. Pronto, a loira Ai, voltou. a pessoa esqueceu de colocar no modo avião. Ai, ó, quem me acompanha aqui sabe que eu acordo, eu vou dormir às 6 da manhã, meu relógio ele é louco, e eu acordo 11h30, meio-dia, então eu estou Você vai no meio. dormir às 6 da manhã? Ai, menina, assim, meu relógio biológico, ele já sempre foi complicado. E agora, não, mas é verdade mesmo, sempre, desde pequena, eu vou dormir tipo 2, 3 da manhã, mesmo quando eu trabalhava de CLT, entrava às 7, ia dormir às 2, enfim. Mas agora eu acho que também tem toda essa questão, né? O meu ritmo de sono mudou um pouquinho e tô aqui, enfim, né? E é legal que a parte criativa, ela vem de madrugada, então tá Ah, tudo é pra mim calmo, também. tranquilo. Funciona.
A gente funciona Beleza. melhor, né? Sem a Eu interferência acordo. externa. É a Eu gente ver. acordo sempre no mesmo horário e de repente eu tenho que escrever para poder voltar a dormir. Mas isso tem me atrapalhado um pouco, porque isso acaba atrapalhando outras coisas, né? Porque eu não tenho horário do dia para dormir, só tem a noite mesmo. Então, o Exatamente. Você importante tem filho pequeno, né? tem um de 8 anos. O meu tá com De 12. Ah, já é Aí eu, maiorzinho, né? eu durmo, acordo para acordar ele para ir para a escola, depois eu volto a dormir de novo. Mas enfim, a gente vai levando e tá ótimo assim. Bom, a gente Mas tá falando das pedradas que a gente toma. Você toma muita pedrada depois do divórcio? muita, não, acho que foi um caminhão de pedrada, assim. Cara, que Porque trash isso. o que aconteceu foi o seguinte: todo casal tem aquela pessoa que é a mais pé no chão, né? E aquela pessoa que é mais comunicativa e tudo mais. E eu era a pessoa mais quieta. O cafezinho tá aqui, já tomei o café. A Sheila tá perguntando. Aqui, Sheila. Ah, o meu tá ali em cima da mesa, tá longe. Depois eu pego. Enfim, não é que ela me acompanha e todo dia de manhã tem um cafezinho, né? E assim, foi complicado porque como ele era parte do social do casal, né? E Sim. assim, foi mais uma coisa, Kalila, que eu me descobri porque eu não imaginava que eu tinha essa questão da comunicação tão ativa na minha vida, Que talento. né? Assim, não achava que eu era capaz de estar na frente da câmera, porque eu sempre trabalhei em bastidor, né? Então trabalhava na logística, trabalhava na organização, trabalhava, e então assim veio para cá. Mas até esse momento acontecer, então, ai, a Thaisa realmente, então, assim, as pessoas que eram de dentro da minha casa, assim, não minha família, mas amigos muito próximos, começaram a falar não, porque quem aguenta viver com ela? É porque ele foi falando de casa em casa, gente, vocês não sabem o que ela faz. Enfim, foi tudo muito complicado. Mas no final das contas, né, as pessoas que ficaram comigo, elas me deram muito apoio. E eu acho que o apoio que eu recebi de quem ficou do meu lado foram poucas pessoas, mas ele foi tão forte, tão intenso, que ele me fez passar por todos os outros Jornada. problemas de uma maneira, porque eu sabia que eu tinha alguém que tinha pessoas do meu lado que eram verdadeiros amigos, né? Além da família. E fora o pessoal que começou a me seguir com palavras assim eu sempre falo com eles nas redes assim, palavras de apoio. Olha, a gente está orando por você. Olha, a gente não está esquecendo. Então assim, eu creio que essa a oração de todo mundo espalhado, né, pelo país inteiro. Tem gente que me segue de todo lugar, né? E assim, eu tenho certeza que isso foi um dos impulsionadores para minha vida, assim, para eu poder estar aqui hoje forte e falando sobre isso. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Você se descobriu outra mulher, mais forte. Você teve que passar por esses. A gente aqui do Divorciei, a gente chama isso de virar a página. Né? Muita gente usa isso como um termo pejorativo, aqui a gente usa de verdade. Tanto que virou uma websérie, né? A gente tem uma websérie que a gente ajuda as pessoas a Aham. literalmente virar a página. Você acha que você. Que momento que você acha, falou, bom, respirando fundo agora, com menos choro, me descobrindo mais forte? Em que momento você acha que você literalmente virou a página, tá? Bom, eu acho que quando eu entendi, além desse reencontro comigo, é claro que a gente vai, ainda mais a gente, né? No meu caso, eu comecei a questionar, mas Deus não faz sentido, né? Não faz sentido. Questiona nossas crenças, né? É muito louco isso. Não faz sentido, Deus, porque simplesmente não faz. E eu ia na terapia e estou fazendo psicanálise e comecei a estudar psicanálise de tanto que eu amei. E eu Também. falei com o meu analista algumas vezes, eu falei assim, não tem explicação. Ele falou, aí ele falava para mim assim, Thaisa, deixa eu te falar uma coisa, isso é a vida. Eu falava, não, a vida não pode ser assim. Ele falou, a vida é assim. E aí eu ficava, cada vez que eu entrava numa vibe assim, eu falava, isso é a vida. E aí eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, né? E Eclesiastes é um livro meio estranho, porque ele vai falar sobre a vida, como ela é, não uma vida romantizada.
E aí eu comecei a entender que isso fazia parte da vida. E o momento que eu virei a chave realmente foi quando eu comecei a olhar ao meu redor, no meu nicho, né, no meio cristão, e eu comecei a ver que não existia pessoas que falavam sobre isso, Uau. né? São poucas pessoas que falam sobre isso. E quem fala sobre isso no meio cristão são pessoas casadas. Eu fui uma Sim. pessoa casada que passei 15 anos da minha vida falando sobre isso, e a busca é sempre pela restauração. O problema é que ninguém pode obrigar uma restauração. Às vezes a restauração não vem. E E a aí? restauração pode ser pessoal, né? Não precisa ser em dupla. Exato, exatamente, exatamente. E aí A gente entendi, acredita. eu entendi que tinha um propósito em tudo isso. Não que Deus quisesse que isso tivesse acontecido, mas é o que eu falo. Já que me jogaram limão, eu vou fazer um shot de limão e vou tomar e vou desintoxicar o corpo, ficar cheia de vitamina C. E assim, e hoje eu entendo que eu posso ser a voz que está faltando dentro do meu meio para poder ajudar pessoas que sofrem caladas muitas vezes, que se submetem a relacionamentos abusivos, pelo medo Em do nome da julgamento, fé. Em nome em da nome fé. da fé. Em nome da fé. E a fé não, a Bíblia ela não fala isso. Ela traz uma submissão que não é a submissão que a gente entende, né? A gente entende submissão, ó, temos que ser submissos. Olha, a mulher tem que se colocar como um tapete. Não, Jesus não quer que a gente se coloque como um tapete. Submissão é estar debaixo da mesma missão, é andar junto por um propósito. Isso é Se lindo. dois não estiverem de comum acordo, como é que eles podem ficar juntos? Então não é uma apologia ao divórcio, mas é uma apologia à vida, né? Se não está funcionando, não precisa perder a sua vida, se anular. Eu me anulei por tanto tempo, em nome de um amor que hoje eu entendo que era um amor errado. Porque eu amava, mas eu não me amava. E você não pode amar ninguém sem se amar primeiro. Ô, tá, deixa eu te fazer uma observação que eu também. Faz 5 anos que eu me divorciei. Eu sou uma divor mais Uau! sênior. Uma divor É mais sênior. divorceiro. Tá, você. Tenho duas perguntas para te fazer. Uma delas, de coração. Se você já perdoou o seu ex, e se você enxerga, você falou sobre um amor errado. Na concepção do divorciei, dos nossos. Assim, aqui a gente chama um monte de. Aqui é só as cestas superadas que é feita de divor para divor. O restante, a gente tem mais de 70 especialistas que Sim, ajudam a gente sim. a criar o divorciei, né? Assisti ela, doutor, com o doutor, que é cardiologista, esqueci o nome Ah, dele. doutor Leandro. Isso, Doutor Leandro. Leandro, assisti com advogado também, Sim, tenho a gente tem acompanhado. 70 especialistas diferentes e a gente tá, meu, a gente vai trazer um monge budista para falar sobre relacionamento logo mais. É muito Que legal. Assim, bacana. o Divorcei está crescendo bastante nesse sentido de a gente ter vários pontos de vista, mas um deles que a gente, todo mundo bate na mesma tecla, que você falou assim, um amor errado. Da gente aqui não foi um amor errado, foi uma escola para a gente poder ser o que a gente é hoje, né? Então, Mas eu falo assim, graças ao meu ex, eu sei o que é ser feliz hoje. é assim, a gente sempre tem vários prismas para olhar, e esse realmente é um bom prisma. Porque eu acho que eu dei o que eu tinha, o que eu sabia que era importante para aquele momento, né? Não tem uma cartilha, embora cada um tenha sua crença. Eu não sei se eu posso, dentro, eu tive a experiência evangélica, eu sou muito curiosa, né? E eu tive essas experiências também com crenças que eu tinha na época também. Enfim. Sim, essa questão de você configurar um casamento perfeito, sendo que não é a sua, muitas vezes, a sua realidade do sentimento, essência, né? E às vezes as pessoas chegam num patamar de vida muito doloroso porque aquilo não condiz com a verdade dela, né? E aí, por isso Sim. que eu te perguntei se você já perdoou o seu ex-marido. Olha, eu tô. É claro que tudo é um processo, mas hoje eu consigo entender Com o ponto de vista ele. dele. Sim. Não concordo, Não, mas, mas não precisa. Não precisa também concordar. Faria mas assim, diferente, né? Faria diferente.
Faria diferente, não faria da maneira como foi feito. Mas assim, hoje eu consigo compreender pela história de vida dele, que talvez ele não conseguisse fazer de uma outra maneira, né? Isso é um Então trabalho isso de também, empatia lindo, né, tá? Que a gente tem que então fazer. assim, foi difícil para mim, foi difícil para o meu filho, tá sendo para o meu filho, sim. Mas Tá talvez é passando. tudo que ele pudesse oferecer, Sim, né? Então assim, o que que eu vou fazer? Eu preciso entender que apesar dele ou por causa dele, eu tô aqui, né? Porque assim, hoje, quando eu falei de amar errado, na verdade não é que foi uma escolha errada, não. É sim. porque eu amei mais a ele do que a mim. Eu coloquei ele em primeiro lugar na minha vida. E hoje eu entendo que isso é uma forma de amar que não é a correta, porque eu não posso amar alguém, né? Até a Bíblia fala isso. Você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. E eu amava o meu próximo acima de mim. E isso foi errado, né? Eu acredito que eu não repetirei mais esse erro em nenhuma esfera da minha vida. Mas fez parte do meu processo, está fazendo parte do meu processo, e hoje eu consigo enxergar coisas que eu não enxergaria se eu não tivesse passado por isso, né? Então, assim, eu digo que vou falar que eu estou super 100% com tudo que aconteceu? Claro que não, porque tudo é um processo. Mas hoje eu entendo a dor, eu aceitei a dor, e essa dor está me movimentando aqui dentro para que eu possa entregar algo diferente, Se né? Então, apaixonar. assim, eu estou num processo de cura tanto minha quanto dos meus sentimentos. Então, assim, eu estou perdoando a cada dia eu estou liberando mais, né? A cada dia as coisas que eu fico sabendo me machucam menos. Então eu Isso é um acredito propósito que lindo, assim. Eu eu acho que é acredito que quase um pacto com você mesma, né? De felicidade de você para você. E é isso quanto mesmo, você, Camila. quanto isso vai te fortificar, né? Eu É, lembro que no meu processo de cura, tá? A gente tem algumas coisas em comum. O processo de você se anular, porque a sociedade fala que a gente tem que ser a mãe perfeita, sim. cada vez mais forte, né? As mídias falam isso, você tem que malhar, você tem que falar inglês, você tem que ser uma ótima funcionária, você tem que ser uma ótima mãe. Seu filho não podia ter engordado na pandemia, você também não podia ter. Por que você não aproveitou essa época que você está em casa para emagrecer? Ah, você tem que ser uma ótima filha, e você tem que descobrir o seu propósito no meio disso tudo. E você tem, bom, você só tem, você E você tem. tem que ficar linda também, porque Linda. afinal Não, de essa contas, parte eu tinha esquecido. Também tem que ficar linda, porque senão seu marido vai te largar se você ficar feia. claro, se você tiver, porque olha quantas mulheres lindas tem por aí. Então, se você não A tiver linda o oferta, suficiente, pois é. E aí é desumano, né? é desumano. É uma É cobrança tão desumano. desumana. É E de desumano. repente, eu não sei se você já chegou nesse ponto, tá? Mas eu acho que sim. Eu acho que você já deve estar. Se não chegou, tá muito perto, eu sinto, assim. Que é quando você traz uma coisa chamada leveza para sua vida. Quando você respira fundo, você fala: eu não tenho controle sobre o outro. Eu não É tenho isso. controle sobre as coisas. E É quem isso. estiver comigo estará comigo porque me respeita e porque gosta de mim como sou. E aí tem a adicionada de você se auto-respeitar e amar, né? Para você um dia receber alguém na sua vida, se precisar receber. Porque de repente, eu, por exemplo, passei muito tempo sozinha nesse processo de você se descobrir e se amar, que é um pouco do que eu comentei na sexta passada. E aí, tá, eu não sei como é que você sente, você já conseguiu essa leveza, assim, de trazer. Isso não me pertence mais, essa história não me pertence, virei a página e eu quero trazer a leveza. Como é que você sente a chegada da leveza na sua vida, se você já está passando por esse processo? No dia 4 foi feriado? Não, foi um pouquinho antes. No sábado, dia 4 agora, as minhas amigas armaram uma presepada pra mim e me levaram pra andar de balão. Ai, que demais. Não, e assim,
falaram pra mim, não, porque vai. Eu falei, gente, vão vocês, porque, tipo, não quero. Eu vou lá, eu fotografo pra vocês, não vou, tenho medo, não quero e tal. Aí um dia antes elas falaram, ai, tá, vamos lá, a gente vai pro. Eu falei, gente, eu não vou, já disse que eu não vou. Aí ela falou, não, você vai, porque a gente já pagou pra você. Eu falei, cara, que legal. Eu falei, obrigada, gente, bacana. A hora que eu estava lá e eu vi aquele colorido, aquele vento, eu até fiz uma história, eu falei assim, gente, isso é liberdade. Eu posso respirar. E eu tava lá em cima olhando tudo e passou um filme na minha cabeça. E nesse momento eu falei, uau, eu sou livre. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, eu sou livre para cuidar do meu filho e me dedicar para ele, eu sou livre para falar o que, porque assim, até então eu tava me segurando porque eu não queria, eu tava com medo de falar. E Cara, é eu muita falei, não, coragem uma pastora estar aqui com a gente hoje. Eu queria até te parabenizar por isso. Falar do divórcio de uma forma tão. Não, mas é muito real isso, assim. Você já tem uma admiradora por isso, mas assim, eu ter dado a minha cara a tapa, quem sou eu na fila do pão, né, tá? Mas eu não sou pastora, não sou. Eu sou simplesmente uma empreendedora que descobriu um mercado, eu sou da área de publicidade, que as marcas têm que nos apoiar, porque esse momento pra gente é muito doloroso. Esse é meu desafio como sim, empreendedora. Mas você legal. trabalha com a área espiritual, cara, com a área da crença das pessoas. Você está indo contra. Vários pastores já vieram me desafiar falando que eu sou a favor do divórcio. Eu falei, amigão, eu respeito quem é você, o que você é. Mas eu faço muito mais do que você, que muitas vezes não está acolhendo na sua igreja os divorciados, que é uma fase que a gente mais sofre. Eu acho que você tem muita minha admiração, tá? Por isso. Tá aqui comigo hoje é um puta desafio. E é a primeira vez que eu falo sobre isso, porque assim, é claro que todo mundo que me segue Obrigada. sabe, imagina. É porque eu achei o seu projeto assim incrível, de verdade mesmo, porque a gente fica perdida, a gente não tem par, né? A gente não tem par, a gente não tem lugar de fala e a gente não tem alguém que fale sobre o que a gente está sentindo. Exatamente. E foi o que eu disse no comecinho, não é uma apologia ao divórcio, muito pelo contrário, eu jamais queria que isso tivesse acontecido. Eu posso te dizer, Ká, que eu lutei de joelho no chão orando, sem brincadeira. Eu assinei o papel, porque a gente nem mais se encontra para divorciar, né? Quando você divorciou há 5 anos, acho que vocês se encontraram em algum momento. Não, hoje é super legal, é tudo digital, é o novo normal. Então, nem para você se olhar, dar o último olhar, encerrar o ciclo, eu não pude encerrar a minha história. Você não enterrou o defunto. Hoje eu enterrei, porque eu dei, como diz o meu terapeuta, eu dei nome para ele, porque e ela falava assim, para mim não acabou, eu não enterrei, porque ele saiu realmente, ele saiu de casa com um discurso. Eu descobri que esse discurso não era verdadeiro, que existia uma outra pessoa, tanto que ele já está casado. Ele está há 3 meses casado. Ele já fez 3 luas de mel. Foi sensacional. E assim, foi tudo muito rápido. E eu não tive a oportunidade de fechar isso. E quando eu comecei a olhar para os pares e assim, tava falando que eu lutei até. Então, assim, chegou o papel no meu e-mail que o meu advogado mandou por e-mail, eu tinha que assinar e escanear, eu acho que era 4 horas da tarde do dia 15 de março, isso mesmo. Até as 3 horas da tarde, eu estava de joelho no chão, orando, falando, tomara que ele mude de ideia. Porque eu vou perdoar mesmo assim. E eu vejo como Deus é incrível, porque eu descobri depois que eu passei uma vida inteira sendo traída e não sabia. Mas foi depois, né? Não foi durante o processo, eu não sabia. E assim, tá falando aqui, ele não é contra a Bíblia. Muito pelo contrário, porque na Bíblia fala que o papel dos diáconos, né, quando você vai ler em Atos, era acolher as viúvas, acolher os órfãos,
a lei do divórcio, né, que a Bíblia fala, não, porque Deus abomina o divórcio, e sim, mas essa tradução de divórcio, porque a Bíblia vai sofrendo traduções, e o que Deus abomina, porque quem mandou dar a carta de divórcio, né, na Bíblia, foi Deus, através de Moisés, por causa da dureza do coração do homem. Porque até essa carta de divórcio, como é que funcionava? Você e eu, pastora, né? Enfim. Mas a título de curiosidade, como é que funcionava? O marido simplesmente repudiava a mulher. Essa mulher, ela ficava à margem da sociedade, ela não podia se casar de novo, ela não podia reconstruir sua vida, ela não tinha para onde voltar. Então, por causa da dureza do coração, Deus estabeleceu, através de Moisés, uma carta de divórcio. E essa carta de divórcio dava para a mulher a liberdade e um lugar novamente na sociedade. E a tradução, quando Jesus vai falar que Deus abomina o divórcio, Deus abomina, o original fala que Deus abomina o repúdio. Porque a mulher, ela vai ser jogada às traças. Então, esse divórcio, na verdade, é uma maneira de Deus recolocar a mulher um espaço de dignidade. Então, não vou pregar para as mulheres se separarem. Não vou pregar sobre isso, mas acontece. E agora, eu vou jogar essa mulher no lixo? Eu vou colocar ela à margem da sociedade? Não, eu vou dar a ela o lugar de dignidade que ela merece. E não só mulheres, como homens também, que passam A por gente tá isso. junto nessa luta. A mesma luta, né, tá? Porque assim, eu acho que a gente tem duas escolhas. Ou a gente para e sofre e carrega o peso. Eu sou divorciada e minha vida acabou. Ou a gente fala, eu sou divorciada e o que eu posso fazer com isso agora? Então eu escolhi a segunda opção. O que Eu eu vou também. fazer com isso? Eu vou ajudar outras pessoas que não encontram, que estão paradas, e estão com essa com essa armadura, né? Com essa placa. Basicamente é isso. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, se você reconheceu isso. No meu processo de recomeço, tá? Eu tava no começo, no final do meu casamento, eu tava em processo de depressão, assim, né? Não chega a ser estado depressivo, eles chamam, né? E aí, tá, eu queria te perguntar se você sentiu diferença quando você já estava bem, se o seu filho, a sua relação com o seu filho melhorou. Ele ter percebido que você falou, mãe, como você tá melhor, como você tá alegre, como... Uma coisa que foi logo no, o Samuel, porque assim, tá 24 horas, né? E acompanhou tudo, e assim, eu não consegui esconder e proteger ele de nada por conta da minha situação ser pública, E né? você ficou em estado vulnerável total. Eu não tive como proteger ele e poupar ele, enfim. Mas quando ele virou para mim e falou assim: "Nossa, mãe, você tá tão diferente do que você era". Eu falei, foi um momento que eu falei assim: "Então, peraí, acho que eu não sou aquela pessoa". Porque o meu filho tá reconhecendo algo que eu não, né? E ontem a gente foi no aniversário da minha sobrinha e voltando no carro, ele virou para mim, foi até engraçado. Aí eu tava porque eu tenho uma prima de 14 anos e que é da mesma idade do meu filho, então ela pediu para ficar mais tempo e voltar comigo no carro. E a gente foi cantando e brincando. Aí a hora que minha prima desceu do carro, ele falou assim: "Mãe, você já se deu conta que nós somos os mais descolados da família?" Caraca, olha, para isso, uma criança perceber isso, primeiro que ele tem que ser muito sensível, e sinal que ele acolheu a sua nova forma de estar. Isso é sensacional, cara. E ele achou Realmente. ótimo. Então, assim, e ele tem hora que eu falo, Samuel, pelo amor de Deus, a mamãe não quer isso, eu não quero. E me respeita, eu quero meu espaço e tudo mais. Mas quando eu tô com ele, eu falo, "Gente, vamos no cinema, ele tá me cobrando, mãe. Já vai fazer um mês que a gente foi no cinema, tem que ser o nosso dia de cinema de novo." Então ele virou meu companheiro, meu parceiro. E é uma Também aconteceu linha, aqui. pra gente que tem filho, eu acho que é uma linha muito delicada, porque a gente corre o risco de se tornar amigo do nosso filho. Não é que não deva existir uma relação de amizade, mas o que eu costumo dizer é que eu sou mãe e eu sou uma mãe aberta para qualquer demanda que ele me trouxer.
Eu não posso me colocar no lugar de amigo, porque o amigo, ele é igual. Dá limites, né? Não dá limites também. Exato. E às vezes eu percebo, ainda mais na idade que ele tá, de adolescente e começando a descobrir, e eu parceira indo com ele, cantando e brincando no carro e brigando também, às vezes dá uns berros aqui em casa, os vizinhos ouvem, Samuel! Porque assim, não conheço uma mãe que não grite. Pois Se é. tiver, pelo amor de Deus, se apresenta aí, porque eu preciso aprender. Eu tô Mas aprendendo mais sobre comunicação não violenta. Tô aprendendo e também. fiz curso desse negócio aí, mas na hora do. Eu sou muito intensa, cara. Então, se eu tô feliz muito, e se eu tô brava muito. E você falou sobre se aceitar. E eu tô assim, eu aceito, eu identifico, não é que você não vai mudar, né? Não é a síndrome de Gabriela. Mas assim, Exatamente. eu consigo entender, uau, eu tenho essas limitações e eu tenho essas qualidades, e eu Mas sou eu quero essa. mirar lá, talvez, né? Eu quero mirar para ser aquilo ali, pode ser que seja. Mas com leveza, né? Tá? Não com aquela autocobrança, eu preciso ser. Ou não, eu chego lá, eu vou aos poucos, tal. Eu tô num processo e eu descobri também que esse processo não vai acabar nunca. Nós estamos num movimento constante, porque como diz o doutor Enéas, isso é a vida, Eu te né? digo A vida. mais. Não é qualquer coisa que vai te derrubar, viu, tá? Quem passa por um divórcio, que opta por sair da inércia, porque tem dois tipos de divor, né? Tem o divor que chora na cama há anos, que nunca vai se dar conta que a vida é dele e um dia a gente vai morrer sozinho. A gente nasce sozinho, morre sozinho, então se a gente não olhar para si, cuidar de si, a gente inclusive repele as outras pessoas. E tem aquele outro diver que fala, meu, não vou, não me permito ficar nesse estado. Eu quero mais evoluir, quero virar minha página, eu quero ser feliz comigo mesma. E aí eu sinto muito isso, sabe, tá? Que tem muito divor que se sabota, fala, meu, não mereço isso. Se Cara, sabota. então, eu passei por isso duas vezes. Divorciada no papel foi só uma, mas a primeira vez eu tinha 3 anos de casada. E foi exatamente a mesma coisa. Não, tô feliz, quero me descobrir, nananã. Eu tinha 23 anos, eu era uma menina. Porque eu casei com 20. Eu tinha toda a minha vida pela frente. Mas eu fui uma dessas que eu não aceitei. Eu fiquei numa cama. Olha, no final do meu processo, eu estava pesando 42 quilos. Nossa, eu nunca tive esse peso, nem sei o que é. Nem eu tive, mas assim, é algo que foi absurdo. Eu não comia, eu não bebia. Eu passei 4 meses à base de café e queijo branco e Coca-Cola. Era tudo que eu conseguia ingerir. Sem brincadeira. Então assim, eu fiquei muito mal. Aí assim, eu tive um enteado nesse processo. Tava tentando engravidar. Foi toda uma história muito confusa, mas assim, eu me entreguei. E eu Da era uma dor. menina, eu tinha toda a chance de fazer a minha vida. Pois é. Mas as crenças erradas, as expectativas, o sonho de um casamento me impediram. E quando aconteceu dessa vez, eu falei: eu não vou passar por isso de novo. Eu não me Substituir de permito. princesa, né? Ai, como a gente é Não, ingênuo. a gente é ingênua, mas assim, agora com 38, eu falei assim: eu não vou ficar numa cama, porque é por mim agora. E outra, a Eu gente tem vou um levar. filho, né? A gente tem um Eu não posso. motorzinho. Eu falava, eu não posso me dar o luxo de sem deitar e chorar, porque eu tenho uma criança que está aqui, que também está sofrendo com esse processo. E outra coisa, eu tenho a minha vida, eu não vou me permitir mais ficar, claro, emagreci 5 quilos, agora já voltei no meu peso, porque é inevitável, né? A gente passa por isso. Mas como você falou dos dois modelos, né? Eu recebo muitas mensagens. E ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma seguidora e ela me perguntou assim: você não ora pela restauração do seu casamento? O cara já tá casado de novo, né? O meu ex. Ele está casado, feliz e tudo mais.
E ela falou assim, porque eu estou divorciada há 4 anos e eu oro todos os dias pela restauração do meu casamento. E é exatamente essa voz que eu quero ser. Uma voz que pode falar para a pessoa, você não precisa ficar presa numa história que não te pertence mais. Essa história não é mais sua, ela foi Vamos seguir, sua. vamos seguir, né? Vamos seguir. É simples de falar, mas é difícil de fazer. Quando Sim, a gente você se precisa coloca, virar uma quando chave. Tem uma chave aí que precisa ser virada. a gente tem uma metáfora, tá, que a gente usa do museu, né? É uma metáfora que eu aprendi, eu sou voluntária de uma ONG e a gente passa por umas imersões assim muito legais. Eu sou uma clown, né, que ele chama, que são esses doutores palhaços que visitam instituições, né? A Ai, gente que faz esse trabalho. demais! Eu sou uma não é dos Doutores da Alegria, mas eu sou uma clown, que é o mesmo segmento do Dr. Pat Adams, daquele filme maravilhoso, né? E aí, aos Uau, finais de que semana, demais! é muito legal. E aí, nos finais de semana, a gente passa por alguns cursos de reciclagem, para a gente poder treinar a nossa empatia, enfim, um monte de coisas. E lá eu aprendi uma coisa que eu trouxe para o Divorciei, que é quanto você deixa o outro olhar o seu museu. Só que o quanto você deixa olhar o seu museu. O seu museu são como se fossem seus olhos, a gente fica de frente para um outro clown, e aí a gente não fica em silêncio, só ouvindo o que os nossos mestres, né, palhaços nos dizem, assim. E aí a gente vai sendo guiado a entender que muitas vezes a gente tem obras de arte lindas dentro da gente, sabe? Só que elas estão tão empoeiradas, cobertas por panos sujos. E o divórcio, pelo menos para mim, com o tempo, eu comecei a me olhar. Eu tenho até outra metáfora do batom vermelho que as nossas divas até sabem, mandam fotos pra gente de batom vermelho quando elas se sentem preparadas. É muito louco. E Como que é aí, tá, isso? Depois você me conta. peraí, eu vou contar do metáfora do primeiro Sim, sim, sim. do museu. Do museu. E aí, quando eu fui visitar o meu museu, eu fiz esse trabalho com outra pessoa, quando ela deixasse eu visitar o museu dela. Bom, eu sei que no final da metáfora, em dupla, a gente acaba os dois chorando absurdamente, assim. A Imagino. gente fica no estado vulnerável, são 2 minutos que você olha para um outro, você trabalha a empatia no olhar. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho comigo mesma, que eu falei, bom, eu vou ter que fazer uma imersão para visitar o meu museu. O quanto eu deixo de mostrar para mim mesma as minhas obras de arte, né? O quanto eu ofusquei isso, o quanto que eu cobri as minhas obras. E quando eu fui visitar o meu museu, eu identifiquei a minha Kalila ali no chão, assim, acuada, tipo, meu Deus, o que que eu faço? Eu estou sozinha agora, né? Eu não tenho mais ninguém. Na verdade, eu sempre estive sozinha, né? Só que eu, por ter esse pensamento, eu cobri as minhas obras de arte. E aí eu falei, bom, vamos levantar que agora está na hora de descobrir isso e mostrar isso não só para mim, mas para o mundo. E aí eu fui puxando esses lugares que estavam empoeirados, embolorados. E aí eu fui vendo mais cor na vida, vendo mais cor nas pessoas. E por incrível que pareça, as crianças que eu atendo como Clau, nos orfanatos da vida, puderam mostrar para mim que assim, pô, será que realmente você tem toda essa dor para reclamar por conta de um término de relacionamento que um dia você apostou e a sua vida realmente acabou? Eu acho que não, né? Eu acho que talvez tem muita coisa aí, muita lenha para queimar, né? Como diz alguns amigos nossos. E Sim. aí, tá, eu abri as portas do meu museu. Então, hoje eu deixo as pessoas conhecerem uma nova Kalila, assim como eu acredito que tem uma nova Thay também, onde a gente vai se reapresentar para as pessoas. Muito bem, meu nome é Kalila Matos, eu tenho 39 anos e eu sou uma divor. Ser divor, para mim, hoje, ele tem um outro peso. Ele tem não tem nem peso, na verdade. Ele É trouxe uma, para mim, é um estado no momento de vida. É isso. inevitável fazer o quê? Mas a gente tem que aceitar. Então não é a relação que mostra quem somos nós. Nós somos nós, não é verdade? Somos nós. E o que que a gente leva daqui para frente, né? O que que a gente quer mostrar? Então, assim, eu sou mãe solo, você também é mãe solo, você tem aí toda uma missão de vida junto com a sua pregação, que eu acho fantástico. Te parabenizo por você não acolher
essas pessoas que estão nesse processo e ainda vão se descobrir fortes, felizes e juntos. Que bom. O presente que a Ide você me dá todos os dias é encontrar pessoas como você. E eu acho que isso só nos solidifica perante a nossa grandiosidade de acolher as pessoas, que isso é muito difícil hoje, as pessoas terem uma missão de acolher. É um E, projeto social na minha vida, na minha e é visão. engraçado que quando a gente se recolhe na dor e a gente não se entende um divor, a gente acha que a gente está sozinho. Quando que, por exemplo, eu descobri você, quando eu decidi expor, mesmo que minimamente, aquilo que Deus tinha me dado. Eu pus a foto do caderninho, foi no momento que estava sendo gerado, e no dia seguinte começaram a aparecer outras pessoas como eu, que tinham passado pelo processo e que estavam bem com isso. E também foi um presente. Então, acho que quando a gente esconde no nosso museu, a gente também não se permite conhecer pares. Exatamente. E dividir as nossas dores e as nossas alegrias. Então, a exposição de quem a gente é com leveza faz com que tudo fique mais fácil, né? Que a gente possa ter alguém para dividir esse fardo que deixa de ser um fardo, porque quando a gente vai compartilhando peso, ao invés de você levar 1 tonelada, se você encontrar 1.000 pessoas, você vai levar só 1 quilo, porque todo mundo vai levar junto, né? Então, essa sacada é muito... Isso só pode acontecer depois que a gente se entende, limpa, tira os panos velhos das nossas obras e se Bote tudo para expõe. lavar. Bote Tudo tudo para... para lavar. Pega o pano e joga até fora, porque agora o objetivo é expor ao museu. Então eu vou expor aquilo que eu tenho guardado de mais precioso. E aí a gente vai encontrar pessoas que nos aceitem como a gente é. Às vezes eu ouço, mas você fica no seu Instagram, você parece descabelada, parece limpando a casa, parece... Não, tem que postar fotos, a foto, a música. Eu falo, gente, eu tenho que postar a Thaisa. E quem quiser vai encontrar a Thaisa. Eu não vou mais fazer personagem para ninguém. Eu sou essa aqui. Se quiser, tá aqui. Entra no barco, entra no balão. Se não quiser... Puxa, Tem que outras, pena. vai se iludir com outras pessoas que postam fotos, né? Maravilhoso. A gente aqui fala da segunda Exatamente. maior dor do ser humano. O luto do divórcio é muito forte, gente. Tem gente que não É se muito. recupera nunca mais. E tudo Sim. bem, tem gente que está nesse caminho e decidiu não se recuperar, porque isso também é uma decisão. E a gente também tem que respeitar. Mas no nosso caso, não. A gente quer apoiar quem quer virar a página. A gente quer falar, meu, doeu pra caramba pra nós, né? Muito. E diferente de você, tá? Quem pediu o divórcio fui eu. E o meu Uau, luto, ele veio muito antes. O meu luto tá. veio. Eu demorei 3 anos para pedir o meu divórcio, justamente porque eu ficava com dó do meu filho, eu me anulei também como pessoa para poder viver aquela relação, porque eu tinha as minhas crenças. Eu falei, eu não vou trair em nome de Deus. Imagina, eu fiz uma promessa no meio de 300 negros na igreja, eu não vou fazer Até que a isso. morte nos separe. É que a gente não separe, vou aguentar até o final. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tô piorando a vida até do meu filho. Então a gente tomar essa decisão é um momento de eu dei essa chance, diferente, por exemplo, do seu ex-marido, eu dei essa chance, eu fui sincero, eu tive comprometimento afetivo. De falar, olha, eu tô sentindo isso, não tá bem, será que a gente consegue tentar? A gente tentou muitas vezes, mas realmente não teve fluidez, não teve parceria. E você também cria uma expectativa em cima do outro do que ele podia fazer para salvar aquilo que, na verdade, só você pode fazer para se salvar. Sim. Dói demais. Eu Dói não demais. sei como é estar do outro lado, mas não Dói deve ser uma tanto tarefa quanto. fácil. Porque existe Dói um tanto quanto. sentimento também, né? Eu Total. imagino. E ver o outro sofrer, quando você tem a empatia, deve ser muito doído, porque você fala, tá sofrendo por minha causa. Embora Total. você também estivesse sofrendo. Então, assim, é uma situação muito complicada. O pessoal tá pedindo, mandaram aqui pra gente deixar a live gravada. A gente deixa sim, gente. Toda sexta, todas as sextas superadas estão lá no IGTV. Podem ir. Esse é nosso segundo episódio. Gente, eu tô tão emocionada. O segundo episódio tão intenso, né? Tão verdadeiro. Eu acho que tem que ser assim. Vamos ser a gente mesmo.
Eu queria agradecer, tá, por você deixar eu visitar seu museu, de Eu que você. agradeço por você permitir que eu mostrasse ele para você e para os seus seguidores, enfim, A compartilhar isso. metáfora, a metáfora do batom vermelho que você perguntou antes da gente encerrar, eu tô até emocionada aqui, né? É que eu exatamente, como eu me anulei muito tempo, né? E aí eu era sempre muito nude, né? Muito básica. Sempre, eu gosto hoje, mas eu gosto com verdade de coisas básicas. Eu adoro uma camiseta branca e uma calça jeans, né? Mas aí quando eu me vi de batom vermelho, que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. E aí eu falei, nossa, quem é essa mulher que tá aí dentro? Tudo bem, nossa, como você é interessante. Tá lembra? Onde você tava? Faz tempo que eu não te vejo. E aí foi quando me descobri mulher. Assim, uma visão de mim para mim mesma, né? E aí algumas divas sabem dessa metáfora e mandam pra gente o batom vermelho. Eu ainda vou fazer uma campanha sobre o batom vermelho. Muito bom, porque assim, hum, você tem que estar muito bem para poder bancar um batom vermelho. Não é qualquer um, não é qualquer momento da sua vida que você consegue bancar um batom vermelho. Não é, não é. E Você tem você que não se estar. reconhece, né? Você não se reconhece. Você olha você de batom vermelho, se você não estiver empoderada, é exatamente isso. Eu precisei me empoderar e colocar o batom vermelho. Eu falei, agora sim eu me sinto proprietária dessa boca. Eu tô no batom pink. Muito em breve você estará. Manda pra mim quando Às você estiver vezes eu ponho preparada. um batom pink e vou. O vermelho, na verdade, o meu vermelho acabou. Eu preciso comprar um batom. Vou comprar um batom. Então, minha missão agora para essa semana é comprar um batom vermelho e postar aqui. Muito mais. Faz o seguinte: quando você se sentir Hum, preparada, me chama para uma live no seu canal. Eu vou aparecer de batom vermelho. E aí vai ser o demais, amei. nosso propósito, vai ser esse, mostrar para as pessoas. A gente conta a metáfora de novo, do batom Uau, vermelho. E aí você me conta amei. como. Mas você precisa ter esse momento com você primeiro, para depois ter esse momento comigo. E Sim, você me conta como foi. combinado. Combinado? Combinadíssimo. Queria te agradecer. Uma ótima manhã para você. Obrigada pela sua verdade. Obrigada por você ter essa força motora que te colocou de pé. Me coloco à disposição para a gente conversar. Agora você tem meu contato também. Eu estou à disposição para você, para conversar. Tem muito das nossas fases superadas, a gente acha que está super superado, de repente você fala, acho que não tanto. Pode ser que a gente tenha esse looping, né? Porque são muitos anos, né, de dedicação para uma relação que, na verdade, serviu para a gente por uma grande escola. Eu tenho Sim, certeza absoluta que, como dizem os evangélicos, né, que eu adoro essa frase, inclusive, uso ela na minha vida, que isso vai, você se aquebrantou para ter uma grande vitória na sua vida. Eu acredito nisso sim, também. eu também creio É nisso. isso. Então, muito Muito obrigada por tudo. obrigada. Obrigada mesmo por esse espaço. Muito feliz por ver o seu projeto, a sua dedicação. Assim, de verdade, me encantei com o seu trabalho, achei ele incrível. E se eu puder, de alguma maneira, colaborar, estou à disposição também, me coloco à disposição para isso. E qualquer coisa também pode me chamar e a gente vai se encontrando aí no Com processo. certeza, com certeza. Meus divors, muito obrigada. Quem quiser seguir o Indivorciei, que esteja no canal, estamos aqui recebendo vocês também. E quem é divor, quiser seguir a Tá, tem aí o. Dentro da nossa postagem tem o arroba dela também, tá bom, gente? Ó, obrigada, tá? Mais uma vez. Até mais. Beijo, obrigada. Beijo.